Meu nome é Vitória, tenho 22 anos e estudo aqui na UFPE. Eu pego 3 ônibus e para chegar na universidade, dependendo, né, às vezes é mais tranquilo e às vezes o trânsito tá aquela coisa caótica e tal. Então, em torno de 1 hora e meia. As paradas assim, de sinalização são péssimas. A única acessibilidade que tem em algumas paradas e estações é o piso tátil. Mas, infelizmente, muita gente, por ignorância ou por maldade mesmo, coloca coisas em cima. Então, bagagens, os ambulantes colocam as mercadorias. Eu já encontrei muita gente legal, muita gente bacana, mas eu também já tive situações muito desagradáveis dentro do próprio transporte público. Vamos começar pela história do metrô. Ficou bem marcante, inclusive. Estávamos uma amiga cega e eu. A gente pediu ajuda para um funcionário. E aí a gente falou assim, moço, a gente não enxerga. O senhor pode ajudar a gente a chegar no metrô? Aí ele falou, eu não posso sair do meu posto. Vocês têm que ir reto. E apontou. E aí a gente falou, mas a gente não enxerga. Aí ele falou, andem para frente, eu não posso sair do meu posto. Essa história aconteceu no BRT. Eu estava cheia de sacola assim na mão e tinha 2 adolescentes atrás de mim e elas me empurraram e falaram, detesto deficientes. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. No momento eu não tenho nenhum, até porque eu cheguei a 30 vezes aqui. Mas assim, nós temos estagiário de enfermagem. Pelo pisado, mas conhecia todo mundo, a gente tirava onda na. Eu sou Severino Marques da Silva Filho e sou assistente social, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. Olha, infelizmente nós não temos assim nada, né, que nos garanta uma acessibilidade em paradas de ônibus. Eu acho que no máximo o que temos é um piso assim meio direcional para indicar a proximidade do meio fio. Existem pessoas que se plantam, né, ali em cima, justamente em cima daquela faixa e começam a conversar com outra. Aí quando a gente esbarra, aí as pessoas se surpreendem, né? Eu imagino que de repente as pessoas façam uma carinha assim de quem não gostou, né? Mas aí sempre aparece alguém que diz, ele é deficiente visual, ele é cego e ele está seguindo aí a faixa orientadora. E assim, nos valemos da presença dos passageiros que também ficam aguardando os ônibus e aí a gente pede para avisar quando chegar a tal linha e normalmente as pessoas avisam, exceto uma vez ou outra, né, que alguém esquece e a gente fica lá. É uma condição muito importante para a pessoa com deficiência, ela ter essa possibilidade de autonomia, porque essa autonomia é que vai fazer com que realmente a pessoa se sinta uma pessoa cidadã, porque nem sempre um familiar ele vai ter disponibilidade, não é, para atender, né, a necessidade de uma pessoa com deficiência que precisa ir trabalhar, que precisa ir à universidade. Eu fiquei cego com 15 anos, a gente passa por uma fase de insegurança, sabe?
Insegurança por quê? Imagina, a vizinhança, quando percebe que você está saindo sozinho e você tem familiar. No caso, a minha família não queria que eu saísse sozinho porque temiam justamente que eu tivesse algum problema relacionado à acessibilidade em geral, mas também problemas outros de segurança mesmo, alguém que chegasse perto e fizesse algum mal, coisas assim desse tipo. E em um momento seguinte eu tive um estágio. Que momento importante foi esse, um estágio? Aí eu ia todo dia e voltava para casa. Isso foi me dando segurança. Foram fases que eu fui vencendo. Olha, na locomoção eu tenho dificuldade e o pessoal do NEAP, eles estão procurando uma solução para me ajudar, inclusive as meninas do NEAP são excelentes. Elas estão sempre se esforçando e me perguntando como é que está indo as aulas, questão dos professores, colegas, para ver se tem alguma dificuldade para que elas possam me auxiliar, sabe? Eu tenho o auxílio do celular e do meu tablet. A questão do tablet me ajuda na hora de ler os PDFs, assistir vídeos, às vezes como um apoio mesmo de aulas, né? Na universidade era muito difícil para mim, por quê? Eu não tinha a possibilidade inicialmente do computador. Sequer tínhamos um computador em casa, né? Esse computador já existia, já estava aí para alguns, mas eu não tinha essa possibilidade. Então nós nos valíamos de quê? Das colegas da turma, né, que pegavam um gravador daquele de fita cassete e iam gravando os textos, para mim aqueles textos preciosos. E aí eu virava à noite escutando aquilo ali para no outro dia trazer, não é, o resumo, trazer a resenha daqueles textos que eram passados para mim, graças a Deus, e as colegas. E também eu tinha uma professora, pela aproximação que ela tinha comigo, ela se dispôs a fazer, né, a transcrição de textos também para a escrita braille. Eu creio que as pessoas que adentraram, né, na universidade nos últimos anos estão em condições bem mais importantes do que eu tinha naquela época. Com o tempo, né, essas tecnologias vão aparecendo e vão dando melhor qualidade na educação das pessoas com deficiência. Isso o professor tem um papel assim fundamental, né, quando se trata, porque as pessoas, tudo é novo. Chega uma pessoa com deficiência, você nunca lidou com cego, nunca lidou com um surdo, não é? Aí chega assim em sala de aula e aí, né? As pessoas muitas vezes não sabem nem como agir, né, diante daquela situação nova. Hoje temos mais informações, claro. Eu acredito que hoje seja até diferente. Mas para mim também o processo de socialização foi tranquilo. Apesar de eu não ser muito assim fácil de comunicação, mas depois que eu me envolvo assim, eu consigo agregar pessoas ao meu redor de uma forma incrível, né? E muitas vezes eu até não acredito assim como, né? Mas assim, eu acho que eu tenho alguma coisa assim que as pessoas tomam, né, como referência. Gente, eu não falo muito assim não, viu? Porque eu tô na frente de vocês, aí tô mais.
sei que tem muitos obstáculos ainda. Infelizmente, o campo da comunicação é amplo, sim, mas tem muitos obstáculos ainda. É uma coisa muito vagarosa, sabe? Nessa questão das pessoas com deficiência. A gente sabe que tem diretores, roteiristas, produtores cegos e com outras deficiências também. Mas, infelizmente, são muito poucos, assim, é muito escasso esses profissionais. Eu acho que quanto mais tiver pessoas com deficiência atrás, nos bastidores, seja dirigindo, escrevendo, produzindo, vai ser retratado de forma real, sabe? Isso faz toda a diferença, com certeza. Eu lembro quando a minha mãe falava que eu havia me formado, minha primeira formatura do curso de radialismo, ela toda orgulhosa, né, e falava para as amigas dela. Aí as pessoas não acreditavam, assim, ficavam com aquela interrogação, né? Mas hoje, muito mais pessoas, né, estão tendo acesso à educação, estão se profissionalizando. Muito mais pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiência física, todas essas, né, estão tendo ampliado a possibilidade de atuação no mercado de trabalho. As pessoas, elas precisam abrir a mente para todas as profissões em que uma pessoa com deficiência deseja entrar. A pessoa com deficiência, ela tem capacidade de estar ali exercendo aquela profissão igual a outras pessoas que não têm deficiência, sabe? Eu pretendo, através de mim, da profissional Vitória, desenvolver o meu trabalho com maestria, né, com perfeição, e que as pessoas gostem e que marquem, né, a vida das pessoas, que eu possa ser útil, né, não só eu, mas as pessoas com deficiência visual num todo, sabe, como um todo, que elas possam exercer sua profissão com dignidade e respeito, e eu espero que eu consiga realizar esse meu objetivo. Na época da minha militância, assim, que eu estava em militância assim, bem intensa, uma queixa que se chegava muito das pessoas com deficiência era em relação a essa lei, né? Esse percentual de pessoas com deficiência que a empresa precisa contratar para cumprimento, né, da lei. Então as pessoas reclamavam que o empresário geralmente queria pessoas com deficiência na empresa dele, mas queria um cego que enxergasse um pouquinho, um deficiente físico que pudesse caminhar e voltar direitinho, e assim por diante. Se uma pessoa tem deficiência visual total, é uma pessoa cega, ela precisa ter tecnologia assistiva para que ela possa realizar um trabalho, não é, em pé de igualdade com a pessoa que enxerga, não é? Tendo as possibilidades de acesso. Aí outra vez a gente cai na acessibilidade, né? É isso que acontece. Tem que dar oportunidade, mas também dar as formas como a pessoa pode fazer valer, né, as oportunidades que surgem. Em todo lugar tem pessoas capacitistas, infelizmente. O mundo não é um morango. E que mesmo você explicando, mesmo você contando que você tem a capacidade, né, de ter uma vida normal, mesmo assim, essas pessoas continuam apertando a tecla e, tipo, não quero aceitar essa convivência com uma pessoa que tem deficiência. Infelizmente tem, e isso é em todo lugar. Trabalho, universidade, enfim. E a minha deficiência, ela é uma limitação, sim, mas eu sou uma pessoa normal, eu gosto de ouvir música, como todo mundo. Eu gosto de assistir série, filme, às vezes desenho também. E eu praticamente faço tudo que uma pessoa sem deficiência faz. Com algumas limitações, claro, mas faço. Todo dia é um desafio, é fato. Por exemplo, agora, eu vou voltar para casa e não sei qual vai ser as surpresas que me espera. Assim também amanhã. Amanhã eu vou vir para cá e não sei qual a surpresa que me espera. Então é todo dia uma vitória, porque eu consigo passar por esses desafios, que não só eu consigo vencer, mas também consigo aprender com essas pessoas que me ajudam.